E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Nunca mexa com minha família. Meu pai me contou essa história hoje durante o almoço e parecia completamente apropriada. Há duas coisas que você precisa saber antes de contar essa história. Estes acontecimentos tiveram lugar na década de 1970, num país do terceiro mundo onde a justiça é obtida pelas próprias mãos e a família, para o bem ou para o mal, é incondicional. Minha família materna, por parte de minha avó, é conhecida em sua cidade por ter acessos de raiva, do tipo que embaça a visão e deixa tudo vermelho, e um temperamento forte. Ninguém na minha família incorporou essas qualidades de forma mais infame do que minha bisavó, Mamadélia. Mamadélia era uma mulher implacável, violenta com as palavras e também com os punhos. Para Mamadélia, para minha avó, para os seus irmãos, e mais tarde, para a geração do meu pai, cometer um erro, por menor que fosse, era uma sentença de morte. Mamadélia era casada com o meu bisavô, obviamente, magistrado do Supremo Tribunal de Justiça do meu país, e segundo meu pai, um homem bom e muito respeitado por todos. Mas no momento em que ele entrou pela porta da casa, a sua autoridade terminou e o governo tirânico da minha bisavó começou. Nada foi feito ou desfeito sem a vontade dela e como você pode imaginar, minha avó e seus irmãos ficaram muito ressentidos com ela. Mamadélia já morreu há 40 anos, mas histórias sobre ela ainda são contadas em todas as reuniões familiares. Dizem também que todos da minha família, minha avó, que se você a conhecesse diria que estou mentindo, pois ela é um amor, e seus filhos, herdaram seu gene colérico que surge de vez em quando de forma explosiva e memorável caminho. Meus bisavós tiveram 4 filhos, mas apenas um é relevante nesta história, José, nome fictício. José era o segundo e o mais rebelde de todos, aquele que não suportava os maus tratos de Mamadélia e sempre a fazia saber disso. Ele foi o único que a enfrentou e consequentemente o que mais sofreu. Foi quando José completou 15 anos que decidiu nunca mais ser maltratado ou abusado por dela. E claro, Mamadélia tinha algo a dizer sobre isso. Não sei exatamente os detalhes, mas algo que meu tio fez que a perturbou profundamente. Anos antes, Mamadélia teria respondido com agressões e gritos, mas como meu tio já tinha 15 anos, era mais alto e mais forte que a mãe, ela teve que recorrer a uma tática alternativa. Ela decidiu chamar um policial em casa. E quais foram as instruções dela para o policial? Para dar ao meu tio a surra da sua vida. Esse foi o último dia em que meu tio-avô morou na casa dos pais. Mas de onde eu venho a família é o mais importante, impossível de escapar. 4 anos depois, meus bisavós mudarão-se para sua nova casa em outra parte da cidade. Ao lado deles viviam os Córdobes. Os pais, pessoas normais, mas o filho, Rubem, era outra história. Rubem tinha cerca de 25 anos. Rubem não estudava, nem trabalhava ou ajudava nas tarefas domésticas. Não sei ao certo, mas posso imaginar. Rubem gastou todo o seu tempo e energia em duas coisas: aumentar sua massa muscular até parecer um Arnold Schwarzenegger andino e insultar meus avós toda vez que os via andando pela rua. O meu pai não me sabia dizer porquê. Talvez o Rubem fosse assim mesmo ou talvez a Mamadélia lhe tenha dito ou feito alguma coisa em algum momento. Eu também não ficaria surpreendido. O que ele me contou foi que a agressividade do Rubem com os meus bisavós era tão extrema que ele nem os deixava andar no seu lado da calçada, alegando que era dele. Meus bisavós nunca fizeram nada a respeito. Meu bisavô teve o primeiro filho aos 46 e minha avó aos 36, então eles já eram velhos, e, por algum motivo misterioso, nunca contaram a ninguém o que estava acontecendo com Rubem também. É aqui que José entra novamente. Seu relacionamento com a mãe era tenso e conflituoso, mas não o impedia de visitá-los de vez em quando para ver o pai e os 3 irmãos. Naquele dia os meus bisavós estavam voltando para casa e claro que os gritos,
Os insultos e as grosserias obscenas de Ruben estavam lá para acompanhá-los quando abriram a porta de sua casa. O que ele não contava era que José chegava no mesmo momento e ouviu tudo. O mundo ficou primeiro preto e depois vermelho. Como um digno filho de Mamadélia, José explodiu. Ele atacou Ruben 3 vezes. Nas 3 vezes, com um golpe no rosto, Ruben o derrubou sem esforço no chão. Diante de tal fera, qualquer outra pessoa teria abandonado a luta. José não. José estava acostumado com a dor, o sangue e os hematomas que permaneceram semanas depois. José havia perdido medo do confronto anos atrás. José levantou-se uma última vez, sob os insultos e provocações de Ruben, e atacou-o. Não sei como ele fez isso, talvez o Ruben tenha baixado a guarda, mas conseguiu acertar um chute na canela do adversário. Ruben não caiu completamente no chão, mas ficou desestabilizado. Ruben não sabia, mas já havia perdido. Meu tio-avô subiu em suas costas, como se estivesse montando um touro louco em uma feira, agarrou-o pela cabeça e bateu-o repetidamente contra a calçada. O rosto esmagado, os dentes espalhados pelo chão e a torrente de sangue não bastaram para José. O que ele fez a seguir foi agarrar Ruben pelos cabelos e arrastá-lo para cima e para baixo na rua, 2 vezes, até que meu tio-avô mais velho deteve. A história termina com Ruben no hospital, com um rosto irreconhecível e deformado, e meu tio desaparecendo por uma semana para evitar qualquer tipo de retaliação. Nunca mais os meus bisavós tiveram problemas com o Ruben, embora a relação do José com a Mamadélia nunca tenha melhorado apesar do ocorrido. Pai tenta doar útero de filha adolescente. Recentemente me reconectei com uma melhor amiga de infância e isso me lembrou dessa interação insana décadas atrás, quando tínhamos 17 anos. Passei muito tempo na casa dessa minha melhor amiga quando éramos jovens. A família dela era muito mais legal, mais rica e mais normal que a minha, e os pais dela até me acolheram por um mês, quando tive que sair de casa ainda jovem. Então, estávamos saindo e um dia o pai dela chega com muita raiva dela, dizendo que ela estava sendo egoísta, e depois foi embora. Eu pensei que ela devia ter feito algo para ele, mas que era coisa de adolescente, porém ela ficou muito chateada. Ela me contou que os amigos do pai dela estão tentando engravidar há 1 ano e acabaram de confirmar que não podem ter filhos. Ele pede que ela considere ser uma substituta, mas ela nem sequer conhece essas pessoas, talvez tenha passado 1 hora com elas em toda a sua vida. Além disso, temos 17 anos, então isso é uma loucura. Pensei que ela estava embelezando essa história para mim. Mas então ele começou a dizer isso bem na minha frente. 1 semana depois, estou parafraseando, mas o que me lembro foi basicamente: essas pessoas significam muito para mim. Por que você não consegue pensar em ninguém além de você mesma? Você poderia mudar a vida deles. Você poderia realmente fazer algo incrível aqui. Todos nós teríamos essa conexão incrível e compartilharíamos o amor deste bebê. Faça isso por mim. Ela apenas desvia o olhar sem jeito até que ele sai e começa a chorar. Ele a importunou sobre isso até ela completar 18 anos e sair de casa. Ele nunca superou isso. A parte maluca é que os 2 casais eram velhos e ricos e poderiam facilmente ter comprado uma barriga de aluguel de verdade ou adotado. Nunca saberei porque ele insistiu que tinha que ser ela. Eu meio que quero perguntar a ela se ele alguma vez recobrou esse pedido, mas eu me mudei e perdemos contato nos últimos 10 anos. Seria estranho tocar no assunto agora. Minha namorada me contou que quer fazer outras coisas e agora estou confuso. Estou aqui hoje para contar meu relato. Sou um homem e comecei a namorar a minha atual namorada há mais ou menos 3 anos, e passamos por muita coisa nesse caminho que traçamos. Tivemos brigas, conflitos, discussões, e muita conversa, e no fim sempre ficamos bem e nos resolvemos, e isso perdurou até os dias atuais. Somos um casal saudável, em um relacionamento saudável, ela sempre foi muito compreensiva comigo, e eu sempre tentei melhorar nosso relacionamento melhorando minhas atitudes. Porém há mais ou menos 6 meses atrás, estávamos em casa assistindo uma série, quando minha namorada me conta que em seu trabalho, começou a achar alguém atraente. Isso foi como uma facada em meu coração. Não soube como responder, a não ser começando a fazer questionamentos sobre a pessoa, e sobre como isso aconteceu.
Contexto: nessa época foi um tempo muito difícil pois estávamos bem afastados um do outro. As únicas coisas que ela me contou era que era um rapaz mais velho, e que esse rapaz passava no trabalho dela e ficava a encarando, algo que ela retribuía. Eu sinceramente não soube como reagir a isso, e passei o resto da noite em silêncio. No dia seguinte tivemos uma discussão sobre essa situação, da qual eu não conseguia entender o motivo dela achar outra pessoa atraente e ainda flertar com ela estando em um relacionamento comigo. Ela se queixava que não gostava disso tanto quanto eu, e que se odiava por sentir o que sentia, mas não tinha culpa e não sabia como resolver. Em meu acesso de raiva eu simplesmente não soube o que fazer a não ser fazer questionamentos do tipo: eu não sei como você consegue sentir isso sabendo que essa mesma pessoa pode destruir nosso relacionamento. Este é um bom momento para dar um contexto sobre mim. Sou um homem jovem adulto, monogâmico, que sempre tive problemas com ciúmes, e sempre tive problemas especialmente com outros homens em meu relacionamento, sendo amigos dela ou possíveis talaricos. Então quando isso aconteceu foi o maior choque do mundo, e eu sabia que não havia nada que eu podia fazer. É um sentimento e uma coisa dela, não minha, não importava o que eu fizesse, é um problema da cabeça dela, que somente ela poderia lidar e esquecer. Ela havia conversado comigo muito bem a respeito desse assunto, como sempre fizemos, e me contou que embora houvesse a vontade de fazer coisas novas e etc., ela ainda me amava muito, e dizia que sabia que se escolhesse esse caminho tinha consciência que estaria perdendo uma vida em troca de momentos superficiais. Isso a mantinha em nosso relacionamento, e que caso contrário, já teria terminado, e acreditei nela. Disse que eu entendo e que comigo é a mesma sensação. Já estava deixando meus ideais de lado para ficar com ela e resolver essa situação somente por estar ali falando com ela, e que novamente, caso contrário eu já teria pulado fora. Meses após isso, fomos esquecendo deste acontecimento, e deixando de lado, até certo dia, onde estávamos sozinhos e fazendo nada, onde em dado momento ela me conta que sentia um desejo de fazer coisas novas e diferentes. Nosso relacionamento impossibilitava isso, e queria falar para mim sobre. Imediatamente pensei em como me portei da última vez, e decidi agir com mais calma e cautela, como se estivesse tendo uma conversa. Falei para ela que ao meu ver nosso relacionamento não deveria ser uma barreira para certas coisas, e que haveria coisas que por mim não tem problemas, e outras que são barreiras que não posso ultrapassar pois é o meu limite. Eu não consigo passar disso, mas que em suma, não queria fazê-la se sentir presa em nosso namoro. Disse para ela que se por exemplo, existisse uma festa, onde ela quisesse ficar com outras pessoas, eu não seria 100% liberal. Para mim não teria problema ela ficar com outras meninas e fazer outras coisas com elas, mas o meu limite é se envolver com outro homem, visto que este seria o meu limite, e eu não posso passar desta barreira. Eu sentiria que estaria a perdendo. Ela expressou que sentia que se desejasse um lado, desejaria o outro também, e então chegamos em um impasse, onde eu, como havia dito acima, sou monogâmico, e na minha visão, já estou passando uma barreira minha para manter nosso relacionamento em pé. Desde então ela vem me falando às vezes o quanto ainda pensa nessas coisas, e que não queria voltar nesse assunto, mas não consegue parar de pensar, e que espera que seja só uma fase para voltarmos para nossa vida de antigamente. Sou babaca por achar ruim meu namorado ter nude de outras mulheres. Eu tenho 30 anos e meu namorado também. Estávamos vendo fotos antigas no celular dele esses dias, pelo Google Fotos. De repente, apareceu um nude de uma mulher e ele apenas se justificou, dizendo que era uma foto antiga, e que ele esqueceu de apagar. Eu pedi para ver o celular, e o fato é que na verdade, ele tem centenas de nudes guardados, e não são de pessoas aleatórias que produzem esse tipo de conteúdo online. Eu acho que ficaria com menos ciúme se fosse, são pessoas com quem ele já saiu. Algumas dessas pessoas ele ainda mantém contato pelo Instagram. Eu estou muito desconfortável com isso, e ele tá agindo como se eu fosse uma pessoa exageradamente ciumenta. Na minha opinião, se ele guarda as fotos, é porque tem interesse em ver. E se ele simplesmente esqueceu que elas existem, como ele diz, qual é a dificuldade de apagar? Tudo que ele faz é justificar dizendo que são nudes que ele recebeu enquanto era solteiro. Mas o ponto é, para que diabos ele quer guardar isso? Isso para mim está sendo um motivo para término, enquanto ele está agindo como se eu fosse tóxica. Ontem à noite eu conversei com ele sobre o assunto e expliquei o porquê estava tão chateada com essas fotos. Para minha surpresa e decepção, ele respondeu o que algumas pessoas comentaram na postagem original. Nós somos só namorados, e se a gente terminasse eu teria me desfeito dos nudes à toa. Temos 30 anos, não era um namoro de adolescentes.
Nós estávamos fazendo planos para casar no próximo ano, conversávamos sobre filhos, sobre comprar carro e casa juntos. Ele inclusive já brigou porque eu não apresentava ele como marido, já que nós moramos juntos. A partir do momento que ele falou isso, perdi toda a vontade de compreender o lado dele, e nem me importo mais se isso é ciúmes excessivo ou não. Então é isso, acabamos. Ele ainda ficou perguntando se eu vou mesmo jogar tudo fora por conta de fotos. Mas tudo que eu consigo pensar é, jogando tudo fora? Tudo o quê? Se pra ele era só um namoro.